O Brasil está colocando em prática a Lei 13.431 de 2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, que busca organizar o atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de todas as formas de violência, pelos diferentes órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, de maneira que cada um deles funcione de forma complementar ao outro, de modo integrado, ágil e efetivo. Esta lei foi complementada pelo Decreto Presidencial nº 9.603/2018. Juntos, a lei e o decreto têm por finalidade melhorar a qualidade dos serviços prestados às crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violências, de modo a evitar que elas sejam revitimizadas. Revitimização é o nome dado ao processo que leva a criança ou adolescente a sofrer novamente a violência da qual foi vítima ou testemunha. Isso ocorre quando ela precisa contar diversas vezes e para pessoas diferentes o que ocorreu com ela. Também aumenta o sofrimento dela quando os profissionais fazem perguntas inadequadas que a faz se sentir constrangida ou culpada pelo que aconteceu. Um ambiente que já é ruim mesmo para adultos é ainda menos amigável para crianças e adolescentes e acaba contribuindo para gerar novos sofrimentos. Para organizar a prestação de serviços, é de fundamental importância a construção e pactuação de um fluxo, que nada mais é do que um desenho gráfico do caminho a ser percorrido pela criança e o adolescente para ser atendido pela rede de serviços e ter seu caso acompanhado pelas autoridades. É importante ressaltar que todos os atendimentos que ocorrem ao longo do fluxo de atendimento, desde o primeiro contato com a criança ou adolescente, devem seguir os preceitos da Lei da Escuta Protegida. Um dos principais fundamentos dessa lei é garantir a proteção à privacidade e ao bem-estar da criança ou adolescente. Para que isso ocorra, é fundamental que todos os profissionais que fazem parte do fluxo de atendimento evitem fazer perguntas à criança ou ao adolescente, a não ser que sejam indispensáveis ao encaminhamento do caso. Se a pergunta for indispensável, deve-se ter o cuidado de perguntar o mínimo necessário, de maneira delicada e respeitosa, sem fazer quaisquer perguntas que possam ser constrangedoras. Vale lembrar que muitas informações podem ser colhidas com o adulto que acompanha a criança ou adolescente, preservando-o assim da necessidade de falar sobre o assunto repetidas vezes. Haverá um momento e o local adequados para que a criança ou o adolescente faça isso. Agora, vamos conhecer o que ocorre em cada etapa do fluxo de atendimento. O fluxo possui 4 dimensões. 1. Denúncia ou comunicação dos fatos às autoridades. 2. Aplicação de medidas de proteção pelos conselhos tutelares. 3. Atenção e cuidados pela rede de serviços socioassistenciais. 4. Investigação e judicialização do caso de violência perpetrada. Essas dimensões muitas vezes ocorrem simultaneamente. Primeira dimensão: denúncia ou comunicação dos fatos às autoridades. O atendimento tem início quando alguém comunica aos serviços e às autoridades competentes uma suspeita ou uma ocorrência de qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes. Ao tomar conhecimento do fato ocorrido, a pessoa deve comunicá-los às autoridades por meio de um ou mais canais de denúncias. A comunicação pode ser feita pelo Disque 100, de maneira identificada ou anônima, e deve ser feita também ao Conselho Tutelar ou à polícia, os quais deverão informar o ocorrido ao Ministério Público. É importante saber que as denúncias realizadas ao Disque 100 serão também encaminhadas pelo próprio canal ao Conselho Tutelar, à polícia e ao Ministério Público da localidade onde ocorreu o fato. Segunda dimensão: a aplicação de medidas de proteção pelo Conselho Tutelar. Um dos primeiros passos a serem realizados pelo Conselho Tutelar é o registro da denúncia do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o SIPIA. Tanto nos casos de denúncias enviadas pelo Disque 100 ao Conselho Tutelar ou recebidas presencialmente por este, os conselheiros devem adotar os procedimentos devidos para checar as informações e tomar as medidas cabíveis. As medidas adotadas pelos conselhos tutelares vão depender do caso, por exemplo, o encaminhamento para a polícia para que seja feito o boletim de ocorrência, a comunicação ao Ministério Público sobre a ocorrência e a aplicação de medidas de proteção previstas no ECA, que incluem
a orientação, apoio e acompanhamento temporários, a inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família da criança e do adolescente, a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, o acolhimento institucional. Um mesmo caso pode ser encaminhado a outros atendimentos de maneira concomitante. Tão importante quanto dar o encaminhamento previsto no fluxo é que cada profissional, seja ele conselheiro tutelar, policial, delegado, assistente social, médico, professor, oriente a vítima ou testemunha e sua família sobre o próximo passo, para onde devem ir e por quê, de forma clara e respeitosa. Depois de aplicadas as medidas de proteção, os conselhos tutelares que são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes deverão continuar acompanhando o caso até que seja assegurada a proteção à vítima ou testemunha e a violação seja investigada, sendo julgada pelo sistema de justiça caso seja procedente. Todo o atendimento recebido em qualquer etapa do fluxo deve gerar informações para o Conselho Tutelar, que deverá manter o cadastro da criança ou adolescente e do caso atualizado, com todas as informações sobre os procedimentos realizados ao longo do fluxo. Os termos técnicos para essa troca dinâmica de informações entre os profissionais do fluxo são referência e contrarreferência, e seu intuito é garantir o acompanhamento integral da criança. A partir de então, o fluxo de atendimento será acrescido de outras 3 dimensões, as quais ocorrerão simultaneamente. Terceira dimensão: serviços de proteção social, saúde, assistência social, educação, saúde. A criança ou adolescente poderá, dependendo do caso, ser encaminhada para a emergência hospitalar se, no momento do primeiro contato, já for constatado que a vítima necessita de atendimento médico para exames médicos e providências profiláticas. O atendimento de saúde mental especializado. O atendimento ou acompanhamento de atenção básica no centro de saúde. Assistência social. É encarregada de acompanhar a criança durante todo o processo, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS. A criança ou adolescente e suas famílias podem ser inseridas em programas de orientação sociofamiliar e de benefícios continuados. Educação. Quando o fato for conhecido por meio de revelação espontânea por parte da vítima ou testemunha na escola, o primeiro passo será a comunicação ao Conselho Tutelar. Em todos os casos, a escola deverá manter o acompanhamento do desempenho escolar e social da criança ou adolescente. Caso perceba alguma dificuldade, a escola deve acionar a rede de serviços para, juntos, pensarem no que pode ser feito para ajudar a vítima ou testemunha de violência a se recuperar. Quarta dimensão: investigação e judicialização do caso. A polícia registrará o boletim de ocorrência, que não precisa da presença da criança ou adolescente, e encaminhará a vítima ao exame de corpo de delito nos casos em que haja vestígios de violência. A partir daí, a polícia dará início à investigação e pedirá ao Ministério Público a produção antecipada de prova. O Ministério Público avalia a pertinência da produção antecipada de provas e solicita a realização de depoimento especial ao Poder Judiciário. Produção antecipada de prova é o depoimento da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, obtido logo no início do processo de investigação. Ele é feito seguindo as diretrizes da Lei 13.431/2017, do Decreto 9.603/2018 e da Resolução CNJ 299/2019, com entrevista feita por profissional treinado para lidar com esses casos, seguindo o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense e em ambiente adequado. Essa entrevista é projetada para a sala de audiência em tempo real e gravada para compor o processo judicial. Por que a produção antecipada de prova é importante? No processo judicial normal, a criança ou adolescente tende a ser ouvida somente 4 ou 5 anos depois do ocorrido. Essa demora no tempo de escuta faz com que as lembranças já não sejam tão claras e pode ainda levar a vítima a desistir de prestar depoimento, por uma série de razões, entre elas a recusa em rememorar aquele evento por vezes traumático, numa época em que a criança ou adolescente já está em outra etapa da vida.
Outro ponto fundamental é que a produção antecipada de provas protege a criança ou adolescente da necessidade de ter que repetir a história da violência que sofreu ou testemunhou, já que todo o material fica gravado, evitando assim a revitimização. O Poder Judiciário avalia a pertinência legal da representação do Ministério Público e organiza a sessão de depoimento especial, da qual deverá participar o juiz, o promotor público, o defensor ou o advogado do acusado ou acusada, o defensor ou advogado da criança ou adolescente, caso disponível, e a criança ou adolescente depoente. Após o depoimento, o processo segue seu trâmite regular até o julgamento e sentença final. Como pudemos ver, no fluxo de atendimento é a colaboração entre todos os profissionais que integram os diversos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da cidade que vai garantir a proteção integral da criança e do adolescente. Cada um de vocês é um ponto essencial na construção dessa grande rede de proteção.